Olá, meus amigos do Atos Podcast, mais um episódio aqui com vocês, Cavalcante Neto. O Pedro tá bebendo água, deixa ele terminar de beber. Bebendo café aqui, pessoal, Bebendo pra café. ficar energizado aqui pro episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você assiste a gente, mas seja muito bem-vindo, que esse episódio de hoje é especialíssimo. Não que os outros não fossem, né? Todos os convidados que veio aqui têm um grande peso, porque a barra tá subindo, né? A régua. Mas é porque essa marcou a vida aqui de muita gente, né? Muita gente. Então, grande Sueli Façanha, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Pedro, obrigada, Neto. O convite aqui me trouxe a um momento muito especial. Eu sou até suspeito de falar, porque eu sou fãzão desde o primeiro CD, Seu Nome é Amor. Faz tempo. Só falta um CD para coleção e eu fiquei chateado porque eu entrei aqui na sala e disse, esqueci. Eu ia trazer para você autografar, mas vamos combinar outra vez. Com né? certeza. Aleluia. Isso. Sueli, prazer grande, viu? Muita alegria ter você aqui com a gente, bater esse papo. Prazer é meu. Viu? Muito obrigado mesmo. Você é muito admirado por nós, né? Seu ministério, suas canções, a sua voz. Eu tenho certeza que você sabe disso, né? E honra e dá glória a Deus por isso. Mas deve ser assim, de uma alegria muito grande você saber que o Brasil todo canta as suas canções, ouve a sua voz, né? Que a sua voz eleva os corações, leva as pessoas a um encontro mais íntimo com Deus. Olha, como é pensar nisso, essa dimensão toda? eu assim, quando eu me alegro quando as pessoas me dizem que cantam as minhas músicas, mas por que eu me alegro? Porque a música é para mim um veículo de comunicação. E eu comunico quem? Através da música, Jesus Cristo. Então, quando eu recebo testemunho de uma obra de Deus na vida das pessoas através da música, é aí a fonte da alegria, né? Porque eu vejo, poxa, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena toda oferta, quantas coisas eu já, digamos, perdi ao longo desses anos todos para me manter fiel a esse ministério, né? Então, inclusive, eu fui a uma missão recentemente e um padre assim, me abraçou com muito carinho e disse, eu estou tão feliz de estar lhe vendo, porque a sua música me acompanhou em momentos tão difíceis da sua vida, da minha vida, ele dizendo. Sim. Então, ele poder dizer muito obrigado, mas, na verdade, ele não estava agradecendo a mim, ele estava dizendo, Senhor, muito obrigado, porque você me alcançou através dela, né? Então, essa é a alegria que a gente sente. Sim. Não é o fato das pessoas estarem ouvindo, porque a minha voz está chegando mais longe, isso daí não importa. Mas só em você ser o instrumento, ser o veículo, né, é um motivo de muita alegria, né? Pela eleição em si. Pela eleição, exatamente. E falando em ministério, falando nisso tudo, queria lembrar que nós estamos em campanha, hein? Em campanha. Estamos em campanha, vai rodar a vinheta aí agora da nossa campanha. Solta. O menino Natan vai soltar essa vinheta aí, solta aí, Natan. Neto vai mudar de camisa agora no Passo de Mágica. Tchau. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Estamos em campanha, queremos o Atos na Arena Aleluia. Aqui está a chave Pix e queremos você ajudando a realizar esse sonho. Pronto, foi. Exatamente. É isso aí, o Festival Aleluia, o maior festival da música católica da América Latina, né, Sueli? Olha, eu arrisco dizer do mundo, porque não tem outro festival com o porte do Aleluia. Eu tô dizendo isso porque eu li lá na página da própria comunidade Shalom, mas eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que é do mundo, porque não tem vejo outro. Não tem concorrência, né? Não tem concorrência não, vamos fundar um, Pedro. Eu acho que não tem louco igual a gente. Exatamente, eu ia falar isso. Não. A minha cota de loucura já está aqui sendo apresentada. Essa é a nossa medida, né? Exatamente. Mas nossa cota de loucura vai além, que a gente quer estar na Arena do Aleluia. Pronto. Levar o estúdio pra lá, pra conversar com o pessoal, pra trocar ideia. Show de bola. Levar o trabalho pra lá. Então, ajude a gente. Tem essa campanha rolando e tem outra campanha rolando lá no Instagram também. Então, contamos com você, que é muito importante pra gente, essa missão. O Aleluia hoje, para quem é do meio católico, é uma vitrine, né? E o Atos Podcast quer estar lá para isso, para estar próximo do público, né? Para evangelizar, né? Tem tantas pessoas ali com histórias maravilhosas, né? De conversão, sim, de chamada. Sim, potencializar a evangelização, com toda certeza. E você leva, às vezes, pessoas que não são tão conhecidas, né? As pessoas, poxa... Eu já digo, eu vou encontrar vocês lá. Olha aí. Profetizou ali, faceia confirmada lá. Profetizou. Show, Sueli. Mas, Sueli, eu tava no primeiro Aleluia, olha.
Eu não sou tão velho assim, não. 97, bora lá. No Parque do Cocó. Aí eu cheguei, abracei o Valmir Alencar, aí, Diácono Fábio de Mello, não era padre ainda, né? A Tenda da Misericórdia bem pequenininha ali do lado. Tudo pequenininho, né? Mas já causou um reboliço ali na cidade, né? Já. Rapaz, esse povo fez na época do Fortal, como é que pode? Pois é, e inclusive, Neto, o Hallelujah foi, se eu não me engano, a quarta tentativa de evangelizar, de oferecer para a juventude de Fortaleza uma opção para o jovem, né? Então, se eu não me engano, foram 2 anos que a comunidade fez chamávamos de Trifest, que era no salão de festa de um prédio. Agora pense aí, num salão de festa. Baita salão, hein? Não, era um salão humilde. E aí os jovens ficavam ali do projeto de juventude. No 3º ano fizemos o Quadrifest. E aí no 4º ano Moisés disse assim para quem estava organizando: eu quero um evento externo com os cantores, com a música católica. Aí Te vira. Foi exatamente. Eu estava procurando as palavras para dizer isso. Te vira. Então, assim, a pessoa quase caiu para trás, mas aí nós demos esse passo de fé e foi sucesso desde a primeira. Os condôminos com certeza edição. apoiaram, né? Com certeza. Saiam logo daqui, né? Olha, apoio demais o Moisés. Ele é o profeta. Saiam logo daqui, me dê sossego. Então, mas era alguma coisa muito pequena. Mas aí, graças a Deus, ano a ano a gente foi se superando, porque a ideia é essa, superar-se a cada ano para atrair mais pessoas. Então, a superação não é só no crescimento, é nas opções que nós oferecemos dentro da arena, né? Então, cada vez a gente está com uma criatividade nova e a gente tem, graças a Deus, trazido várias pessoas a uma experiência com Jesus Cristo. Inclusive, você falou que a Tenda da Misericórdia era pequenininha, hoje é uma cidade, né? E precisa ser, né? Exatamente. É o coração ali do Hallelujah. É o coração do Hallelujah. Eu me lembro demais, teve edição que vieram atrações internacionais, teve um ano que veio o Martim Valverde. Esse ano marcou minha vida. Pois é. Teve o... Isso aí é falado, viu? Muita gente vem aqui e fala do Martim Valverde. Não, aqui. o Martim Valverde Eu posso contar o que foi? Claro, tudo. Isso aqui a gente se cala e você fala. Isso aqui é segredo de bastidor. Pronto, porque eu vim... Eu fui cantar depois ou melhor, antes do Martim. E o evento atrasou, sempre acontece isso, eventos desse porte e tudo mais. Então, chegaram para mim durante o show e disseram assim: Sueli, corta 2 músicas, isso assim, gritando para mim, e eu com o público na minha frente. Corta 2 músicas, porque o Valmir tem que ir para o aeroporto. E eu disse: eu faço o quê? Então, assim, eu tinha uma banda que eu tinha que dar uma ordem, tipo assim, passa pra música tal. Eu tinha um público que eu tinha que estar com a cara de paisagem. E eu tinha digamos assim, um problema na mão. Eu vou tirar qual? Né? Aí, assim, na loucura do momento, eu cortei com tua mão e outra lá. Oxi. Então, eu fui quase linchada. Não, com tua mão. Eu fui quase linchada. E, na época, graças a Deus, não tinha rede social, porque aí o suicídio, o assassinato, a reputação ia ser terrível. O cancelamento ia ser perfeito. Ia ser perfeito. Então, eu, nesse dia, ou melhor, as consequências dessa decisão foram... digamos assim, as consequências dessa situação foram muito marcantes. Ou seja, eu não posso tirar com tua mão do repertório. Então, nós estávamos, se eu não me engano, ali em 2003 ou 2002, e com tua mão tinha sido gravada no ano 2000. Nós estamos em 2023, eu só tirei com tua mão nesse dia, dá para você entender? Perfeitamente. Foi um trauma perfeito, assim, que marcou minha vida para sempre. Esse ano tá confirmado, então tua mão, pode ficar Não. tranquila. Não tem Quem como. tá assistindo vai ver no Hallelujah, vai ouvir tua mão. Não só confirmado, como ela, nos meus 25 anos de Não carreira, pode faltar, foi né? repaginada, né? Tá com uma sonoridade diferente, a força com a qual cantava, a gente mudou, a música tá suave, assim, eu digo em relação à minha
postura diante do microfone na gravação, a gente fez tudo diferente, né? Mas respeitou alguns aspectos do arranjo original, porque eu disse, epa, isso aí é solo sagrado. Te vira, falei pro Yuri Costa, te vira, mas assim, respeita o essencial dessa música, mas traz uma roupa nova para ele, a gente conseguiu. Ele é extremamente competente. É composição... Nicodemos Costa. Só do Nicodemos, né? Exatamente. Meu Deus do céu, o cara é um artista, viu? Tudo que eu gravei do Nicodemos é sucesso até hoje. Sucesso. Abraço Eterno, Dois Abismos, Se Quiseres, e por aí vai. Lindo, 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 Abraço Eterno. Quanto tempo de carreira já, Sueli? 27 esse ano. 27 Mesmo anos. tempo do Aleluia. O Aleluia está celebrando em 2023 25 anos. Isso. Mas por quê? Porque subtraiu os 2 anos online, né? Sim. Mas são 27, assim, de estrada, na verdade. Então a gente ia falando, o tempo confirmou a demanda que tinha, né? Por um evento como o Aleluia, né? Sim, sim. A demanda, o público queria, ansiava por isso. É. Não só o público católico, mas pessoas que... Aqueles católicos mais afastados, né, digamos assim, né? Que acabam sendo atraídos e ali na adoração, numa música, no momento de pregação, tem aquele momento de encontro com o Senhor, né? Sim, sim. E o Aleluia a gente não divulga, a gente espera. Porque... Não, já faz parte do calendário. Já faz parte da vida da gente. E a oportunidade de confissão, aquela catequese que é feita antes da confissão, né, para uma pessoa que está no início de caminhada ou que está muito tempo, aconselhamento, né? As muito tempo distante de Deus, né? Tudo aquilo ali. Colocar ali para fora as suas dores, os seus pesos, receber a oração e receber a confissão. Então deixa naquele lugar uma bagagem para nunca mais. Sem dúvida alguma. Né? Sueli, a gente não pode fazer um evento como o Aleluia sem parceiros, né? Sim. Não existe. Né? Embora entrada franca. Sim. Né, entrada gratuita, sim. Mas é preciso que a comunidade conte com parceiros que apoiem, que acreditem no projeto, né? Sim. E o Atos também tem esses parceiros. Então a gente quer aqui agradecer o nosso amigo Rodrigo Costa, da imobiliária Mota da Costa, que oferece todas as soluções se você quer alugar, colocar o seu imóvel para uma empresa competente a administrar. Porque quando a gente fala de imóvel, a gente está falando de um dos maiores bens, né, que uma pessoa, uma família tem, né, na vida. Então, famílias que passam a vida toda, né, pagando o imóvel. Então, precisa de um profissional capacitado, competente para assessorar. Então, procure a imobiliária Mota da Costa. A gente vai deixar o link aqui na descrição e você pode entrar em contato se você quiser vender, comprar ou alugar o seu imóvel. Não é isso, Pedro? Exatamente. E além da Mota da Costa, tem também a Belgo Cercas. Belgo Cercas, do nosso amigo Gleuton Macedo, aqui da Paróquia São Vicente de Paulo, do SCC, também um apoiador do nosso projeto. Muito obrigado. Se você quer soluções em cercas, que cerca? Todo tipo de cerca, tá bom? Entre em contato, vai estar a descrição aqui e você pode ter mais informações. A esses 2 amigos e apoiadores do Atos, o nosso grande abraço e as nossas orações, não é isso, Pedro? Exatamente. E quem quiser participar aqui e receber propagandas maravilhosas como essa, você pode entrar em contato com a gente. Aqui, com a Sueli aqui do nosso lado, a gente aqui, divulgando. Que já confirmou que vai ter com tua mão na Aleluia e ela ainda vai falar com a gente lá. Pronto, olha aí. Entendeu? Pronto. Então, a gente liga e faz logo o contrato, por favor. Então, show de bola. Tem um e-mail aí na descrição, atospodcastoficial@gmail.com, pode entrar em contato por lá, ou então lá no nosso Instagram, que a gente com certeza vai responder. E vai dar tudo certo. É isso aí. Sueli, com a pandemia a gente viu, se consolidou a necessidade do povo católico ter mais voz nas redes sociais, né? Evangelizar por esses meios, né? E todo mundo precisa colocar a boca... Como é que é o nome? Antes era no trombone. No trombone, né? Agora é no microfone. No microfone mesmo, né? Não é isso? Como é que tá para você o trabalho nas redes sociais? Como é que você vem levando? Desenvolveu muito? Ainda tem alguma dificuldade que você encontra? Olha, na época da pandemia, que parou tudo, né? Então, assim, para mim, eu disse, bom, agora o que é que eu vou fazer nesse tempo? E a criatividade começou a vir. Primeiro... Deixa eu te cortar. Pois não, cortar. Eu assistia todo dia com você as laudes. As laudes, meu irmão, você não sabe Quando a saudade você que eu parou, eu disse, puxa vida... A gente começou a fazer, eu comecei, aí eu não perseverei. Eu vou te pedir para falar com o meu formador comunitário. Pronto. Por favor, liberação. Porque eu não encontro quem faça. Não tem. É. Tem uns 3 canais no YouTube. Sim. Mas não é aquele jeitinho
carismático, Sim, mais espontâneo, né? E tinha catequese ali no meio, exatamente. Pois é, então assim, as laudes foi uma das ideias que Nosso Senhor me deu e foi assim um tempo maravilhoso. E eu fui muito cobrada no sentido que as pessoas diziam assim, minha pastora, quando é que você começa, como é que você volta? Então assim, eu precisei retomar a vida comunitária porque na pandemia nós todos nos isolamos internamente dentro da comunidade. Então eu ia da minha casa para a sala, eu mesma fazia tudo, arrumava luz, aprendi a mexer no OBS. OBS. Então, Nem o Pedro aprendeu e você aprendeu. Então, hoje já é outro, né? Vocês estão no VMix aqui? Não, a gente continua no OBS. Ah, olha só. Então tá tudo você está mais atualizada que a gente. Então, pronto. Então, eu aprendi a mexer com o sistema, fazia iluminação, fazia parte de cenário, arrumava tudo, preparava as melodias. E nessa época eu disse, bom, eu já estou arrumada aqui todo dia. Eu já estou com uma estrutura para mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a meditação do Evangelho. Aí era laudes, era a meditação do Evangelho. Aí eu editava vídeo, eu subia no canal do YouTube, eu configurava tudo. Então, assim, eu aprendi muita coisa nesse tempo. Então, foi muito bom. Mas aí eu precisei voltar para o ritmo normal quando as coisas começaram a ficar diferentes, né? E aí, eu comecei... A Sueli, que vinha, de um certo modo, antes da pandemia, voltou agora. Então, assim, a gente está com um produto novo. Eu voltei a fazer produção musical. Então, assim, foi muito bom nesse tempo, porque eu evangelizei de uma forma realmente muito focada nas redes sociais, mas agora eu tenho as redes sociais, eu tenho os palcos, né? Eu tenho as pregações, eu estou viajando para pregar. Então, assim, cada tempo tem sido novo, né? Graças a Deus. E na pandemia, cada um ia sentindo assim, a inspiração, iam fazendo ações assim, que ia brotando. Exatamente. Cada um na sua, né? Exatamente. Por exemplo, o Carmadélio, ele criou um grupo de homens, e eu fiz parte, né? 2021, se eu não me engano, ele começou. E começou a fazer lives todas semanais, sim, com nós homens, formando sobre masculinidade e tudo sim, mais, né? Sim, sim. E foi uma maravilha, esse grupo deu muitos frutos. Né? Muito bacana, mas mostrou que a gente não pode parar, né? E tinha que utilizar os meios que a gente tinha naquele momento. Neto, né? Assim, e tem muita gente que ainda hoje tem tabus, assim, dizendo que... Claro que a internet é sempre um risco, existe o problema, assim, da exposição que a gente tem, mas eu sempre vi as redes sociais e a internet como eu estou em contato, tem uma pessoa do outro lado com quem eu quero me comunicar. Então, eu nunca tive dificuldade em relação a lidar com o celular ou com as câmeras, porque eu sabia que eu não estava falando com máquinas ou com uma coisa assim... subjetiva. Eu estava falando artificial, eu estava falando com pessoas, né? Tinha vidas ali. Né? Exatamente. Então, para mim foi muito natural. Inclusive, depois que eu tive o meu diagnóstico do câncer, que eu cheguei para Jesus e disse assim, poxa, eu estou chateada com você. Como é que você puxa meu tapete desse jeito? Eu saio da pandemia com toda a minha missão, que foi a zero, porque eu não poderia mais me expor, estava todo mundo enclausurado. E agora que eu estou começando a montar uma agenda de missão, você puxa meu tapete, eu vou ter que desmarcar tudo. Aí ele disse assim, Sueli, a sua missão vai ser o câncer. E eu disse, beleza, rasga o papel, liga aí, fulano, cancela tudo, que a minha missão é o câncer, eu estou resolvida, né? E aí eu transformei, eu fui de volta para a rede social como na pandemia. E eu compartilhei todos os pormenores do que eu estava vivendo e eu comecei a encontrar as pessoas já com um tema diferente. E aí as pessoas começaram a ter experiências com a Sueli, que estava não apenas a Sueli cantora, não apenas a Sueli que pregava, mas a Sueli que estava carregando uma cruz que elas também carregavam. Então foi mais uma grande oportunidade. Então eu louvo muito a Deus por essa possibilidade de chegar, de falar cara a cara com as pessoas, né? E de levar verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A face do sofrimento, ela vincula muito as pessoas. Porque a rede social ela tem um poder assim de gourmetizar muito as coisas, né? Sim, se a gente quiser. E aí às vezes a gente pode se tornar muito distante das pessoas. Exato. E quando você expõe ali uma fragilidade, um deserto que você está passando, né, isso aproxima, porque as pessoas... mais do que nunca enxergo ali uma pessoa de carne e osso como elas,
Que hoje, quem é que não tem alguém da família que passou por um câncer, ou está passando, né? Então as pessoas se identificam. Não, é interessante porque a gente precisa também, assim, fazer toda uma mudança de mentalidade, porque antes, para me mostrar, e até hoje também, a gente quer fazer o quê? A gente arruma cabelo, a gente arruma maquiagem. Mais interessante porque quando eu descobri o diagnóstico, eu comecei a falar sobre isso, o Ricardo Sá mandou uma mensagem para mim, disse assim, tira o filtro para que as pessoas te vejam. E eu nunca usei filtro muito forte, não, era coisa simples assim. Mas ele disse assim, Sueli, tira o filtro para que as pessoas toquem você nua e crua. Aí eu disse, que ideia bacana. Então, assim, a partir desse dia eu não usei mais, até hoje. Então, as pessoas me viam exatamente do jeito que eu estava. Inclusive, agora nesse tempo, nesse período que eu estou lançando, né, que eu tenho um trabalho novo que Deus me pediu para lançar a partir do que eu vivi, eu estou resgatando stories, transformando em reels, que as pessoas vinham dizendo, faz um reels para a gente poder compartilhar, porque o story vai... 24 horas ele se liquida. E aquilo não tinha... Eu sabia que era importante, mas eu não... Eu disse, alguma coisa não me deixava fazer. E agora eu estou voltando nos arquivos, estou escutando de novo, estou baixando isso do Instagram, estou montando os vídeos, já estou na 3ª série, no dia da gravação desse vídeo, publicadas. Então, eu sinto que foi uma providência de Deus. Eu sinto não, eu percebo. Nada, negócio de emoção já é um problema à parte. Então, eu percebo que foi uma providência de Deus não ter atendido esse pedido na época para fazer agora, dentro desse contexto onde tudo retorna e são postagens nada gourmet. Nada gourmet, exato. Entendeu? E o artista ele tem muito isso, né? Ele tem a capacidade de passar não só sofrimento, pelas alegrias, por tudo que ele passa na vida, mas ele interioriza de uma forma diferente, né? Ele cristaliza dentro dele de uma forma diferente. Mas eu acho que o mais legal do artista é que ele consegue jogar pra fora de novo, pra devolver pro povo aquilo que ficou cristalizado dentro dele. Então é como se ele tivesse um diamante, ele vai lapidando dentro e entrega um pacote fechado para que as pessoas se conectem com ele de novo, seja através da música, seja através da arte propriamente dito, né? Se pegar grandes artistas aí que pintaram quadros, tem uma face escura, uma face clara, que ele quer transmitir justamente isso. Mas isso é muito legal, né? Sempre com um grande artista tá passando por uma provação, Padre Fábio de Mello que falava isso numa pregação dele, que ele falava, né? Sempre que um grande artista passar por uma provação, vocês têm que ficar felizes por ele. Porque após a grande provação virá coisas muito boas para vocês. Exato. Então vai voltar para vocês, entendeu? E eu estava muito consciente disso, porque certas coisas que eu vivia, eu só falava depois que eu passava. Porque se o câncer era a missão, eu precisava saber o que é que Nosso Senhor queria com aquilo na minha vida para poder contar para as pessoas. Então eu guardava. Quando eu ia falar, eu já falava contando o que eu vivi e o que Deus tinha dito. E muitas pessoas não acompanhavam esse movimento, às vezes pegavam aquela postagem ali, e aí às vezes se apegavam ao início da conversa e não a conversa inteira. É o contexto todo, e às vezes vinham me dando soluções ou caminhos, ou então, digamos, oh meu Deus, fica tranquila, tá tudo bem, já passou, e eu só estou te dizendo isso porque eu quero te ajudar. Quando você passar por isso, ou se você estiver passando por isso, escuta isso que talvez te sirva. Entendeu? Então, queria fazer que a minha vida fosse útil para as pessoas e não gerar complacência, entendeu? E teve um episódio que rodou o Brasil, né? Que foi no último Aleluia, aquele episódio do show e tudo. Aquilo ali foi pra todo o canto do Brasil. Onde entrava lá na internet, tava o Sueli Façanha lá em todo canto, graças a Deus. Tirando o lencinho. Exatamente. Nossa. Marcou aquela imagem. Foi bem complicado, assim, naquele momento. O que acontece? Vou contar detalhes daquela hora ali. Diga. Nós tínhamos feito, como todas as vezes que se faz um show, sobretudo no Aleluia, que é um show de grande porte, a exigência de um roteiro ela é bem maior. Então, estava tudo ali correndo de acordo com o combinado. E na penúltima música, que eu não lembro qual era exatamente, da penúltima para a última, a produtora ia chegar para mim com um cartão, com o nome dos meus patrocinadores, como vocês fizeram, eu iria agradecer de quem apoiou o show. E aí, quando acaba a última música, eu senti a inspiração
E aí eu comecei a falar sobre aquilo. E aí ela chega. Aí eu tomei um susto, porque, na verdade, eu me desconectei do roteiro nessa hora, né? Aí eu me interrompi o que eu estava falando, cumpri o que tinha de fazer, o protocolo, e aí retomei. E aí eu comecei a dizer, gente, joga aqui nesse lenço o que é de sofrimento, o que é de dor. Mas até aí eu só sabia, o que estava na minha cabeça, a inspiração era fazer com que as pessoas jogassem ali. E aí eu percebi que Deus foi conduzindo passo a passo. E aí eu comecei a insistir, faz isso, joga, faz o seguinte, pega na mão e joga aqui, que eu pego, né? E aí, na hora que eu achei, ou melhor, na hora que eu percebi que que seria o segundo passo nem vocês vão carregar isso, nem eu. Aí eu tirei. Isso foi na hora ali. E quando eu tirei e joguei para trás, a sensação que eu tava é que eu tava despida. E eu fiquei, chegou a botar minha cabeça para trás, eu disse, ai meu Deus... Eu fiquei ali precisando de ar, porque faltou chão, faltou oxigênio. Sim. E eu passei alguns momentos ali. Por quê? Porque eu nunca tinha mostrado minha cabeça a não ser dentro da minha casa, dentro das minhas 4 paredes. Então era uma sensação de a minha roupa ter sido arrancada. E aí eu disse... Aí o tecladista percebeu, começou a entrar com a música, foi lindo demais. Quando você pega no YouTube e revive esses momentos, né? Sincronia, né? A sincronia, eu disse, meu Deus do céu, que coisa linda. Ele começou... exatamente a música que ia entrar, só não muda o teu amor, tudo passa, passa o tempo, passa tudo, mas o amor de Deus não passa. Eu disse, gente, canta essa música comigo. E aí o show termina e eu começo a receber uma carrada, eu ia dizer outra coisa, uma carrada de testemunhos, né? Então, um deles me marcou profundamente. Uma pessoa disse assim, eu estava assistindo e eu disse na hora, eu não vou jogar porque é pesado demais o que eu tenho aqui, ela não vai segurar. Só que não era para jogar em mim, era para jogar de fato nas mãos de Deus, né? Sim. A simbologia apontava para jogar no lenço, mas quem ia parar não era eu. E ela disse... como você, Sueli, estava insistindo demais, eu joguei no seu lenço que eu estou passando aqui. Só que quando eu joguei, eu fiquei tão leve. E eu estou experimentando uma alegria que eu não tinha. E eu estava há dias sepultada na minha cama. Triste, deprimida, sem sentido de vida. E eu estou aqui pulando na minha casa com um vigor que eu não sabia mais o que era. Eu ressuscitei. Era uma espectadora presente lá? Não, pela internet. Olha só. Né? Então foram muitos testemunhos de pessoas que de fato ressuscitaram a partir desse momento, né? Então, assim, esse ano a gente quer pegar desse momento, inclusive isso vai ser representado no show. A gente vai pegar desse momento. Spoiler, hein? Exclusivo. Atenção, ok. Para tudo, hein? É o momento inicial que a gente vai retomar daí. E a gente vai concluir com uma grande apoteose, que aí essa aí eu não vou descrever, né? Já chega. A produtora já tá de orelha em pé. E uma coisa assim, a gente sabe que quanto mais a gente vai crescendo, mais protocolado a gente tem que ficar. É um movimento natural. Sim, não tem o que fazer, claro, é organização, né? Então, mas isso tem uma linha tênue aí, né? Sim. Entre o protocolo e aquilo que Deus me pede, vamos colocar assim, a liberdade no né? espírito, né? A liberdade do espírito. Então, como que é esse equilíbrio dentro de uma grande estrutura que você faz parte hoje, que é o Aleluia, o Shalom, enfim, é mega organizado o evento, mas como que é? Há espaço para a liberdade ou tem que realmente dar uma segurada? Não, dentro da minha hora ali, eu que mando. Sim. Digamos assim, né? De maneira bem curta e grossa, sim, eu posso produzir o show que eu quiser apresentar, né? E assim, como eu também sou da comunidade, não é que eu caminho na mesma linha, eu sou da mesma linha. Então, não tem dificuldade, né? Se tiver alguma criatividade, digamos, a mais, que me sugira solicitar do evento alguma coisa, eu chego e entro em diálogo, isso aí é tranquilo. Sueli, vamos falar um pouquinho da história. Bora. Como é que a Sueli jovem cresceu, como é que conheceu a Jesus? Teve uma experiência antes da comunidade Shalom? Foi com a comunidade Shalom? Como é que foi? Olha, eu nasci num berço católico. O meu discurso é sempre esse, a minha história é essa. Eu nasci num berço católico, ia à missa, como todo mundo.
E me lembro de ficar na paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui em Fortaleza, muitas vezes sentado no banco com os cotovelos assim no banco da frente, achando ruim de estar ali, sabe? Eu acho que... Mas eu não poderia deixar de estar. Os pais levavam? Levavam. Tá certo. E é do jeito que eu faço com os meus filhos também. Lá em casa também. E não tem... Papai, por que eu tenho que ir? Não, você não tem que ir, você precisa. A gente precisa de Deus. Não, e depois que a gente explica tudo e não quer, a gente vai porque eu tô mandando. Vai do jeito. É assim mesmo. Se eu tô a mãe, a ordem do dia é essa. É um ambiente democrático. Não. E é pra ser assim. É pra ser assim. E quando eles tiverem os filhos dele, eu disse, é pra ser assim, desse jeito que eu tô falando com você. É isso mesmo. Sim, então, voltando aqui. Aí você ia. Eu estava na missa e, conduzida pelos meus pais, fiz uma experiência no grupo de jovens, já estava caminhando há algum tempo. Aí passou um panfleto na minha mão, convidando para o Primeiro Renascer. Esse Primeiro Renascer foi o primeiro evento no Carnaval que a comunidade realizou aqui em Fortaleza, a comunidade Shalom. Foi lá no ginásio do Colégio Pia Marta, ali perto da base aérea. Sim. Então eu fui. Quando esse panfleto passou na minha mão, eu senti assim, poxa, alguma coisa vai acontecer comigo. E aí eu fui e fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo, tive a minha efusão no Espírito. E Qual a era minha... a idade? 16 anos. E eu senti tão forte o amor de Deus, e muitas pessoas do grupo participaram desse retiro, desse evento. No ano seguinte, quem não foi, no ano anterior foi. E aí o grupo realmente passou para ser um grupo de renovação carismática, né? E os frutos dessa experiência que são os frutos de quem prova a efusão no Espírito, desejo de rezar, desejo de engolir a palavra de Deus, né? Porque não é simplesmente ler, você quer... Você fica ávido. Fica ávido, eu quero ler, eu quero saber, eu quero conhecer Jesus aqui. É uma sede. É uma paixão, né? E aí o grupo já não era mais uma obrigação, era uma necessidade, e aí a minha vida cristã começou a maturar. Isso foi em 86, em 91... eu entrei na Comunidade de Vida, onde eu estou até hoje, há 32 anos, a contar de 2023. Então, de 86 a 91, eu fui crescendo nesse compromisso com Deus, sentindo o desejo de uma vida consagrada e procurando saber onde seria, como seria. E aí, dando os passos nessa direção, descobri que a minha vocação era a Comunidade de Vida Shalom, fiz o discernimento vocacional, entrei, ao longo desses 32 anos me casei, descobri a minha vocação, ou melhor, a minha vocação mais ligada à evangelização pela música, porque eu sempre fui ligada à música, mas um belo dia chegam para mim e dizem, você já canta em todos os discos da comunidade e a gente pensou de você ter o seu. Topa? Eu disse, topo. Aí eu gravo um disco, eu disse, bom, isso daqui... Que foi o Seu Nome Amor. Foi Seu Nome Amor. Isso daqui agora está na minha mão. Eu tenho que ter responsabilidade com isso aqui. O que é que eu faço? Aquela capa no mar ali, sentada nas pedras. Eu morava em Salvador. Para tudo tem história. A gente vai ter que marcar assim um... 3 podcasts. Então, eu gravei o primeiro disco. Com o disco nas mãos, eu senti que Deus me chamava a uma missão, porque eu não poderia deixar na prateleira para que eles... eu gosto desse termo, porque eu fiz administração de empresa. Eu não poderia deixar sob a responsabilidade das edições desovar aquele disco. Ou seja, comercializar sem que eu tivesse participação. Então, bom, isso daqui é uma missão, então eu tenho que evangelizar a partir desse repertório. Eu comecei a fazer contato com as missões, comecei a cantar, participei do Aleluia, comecei a receber convite. E é interessante que no começo eu tinha um playback, eu escrevia tudo que eu ia dizer, e aí a música entrava, eu cantava a música em cima do playback, aí eu li o que estava escrito, aí entrava outra música. Então, qualquer coisa que saísse desse script, eu estava frita. Era bem fechadinha. Então, assim, acho que com alguns meses eu já fui começando a me desprender, eu já começava só a colocar as pautas do que eu queria. Hoje eu nem escrevo mais. Tá. Eu pego só digamos assim, a direção, e aí Deus vai falando na hora. Sim. Porque para cada público tem uma linguagem, tem uma sabedoria, tem, né? Então, alguns detalhes aí que o povo quer saber da Sueli. Vai. Seu marido é da comunidade também? Sim. É o Lombardi, né? Não aparece, a gente não sabe quem é. Nem quer aparecer. E se eu fizer aparecer, eu apanho, né? Mas porque ele é realmente de retaguarda. Qual é o nome dele?
Elson. Elson. Uhum. Então, ele é da parte administrativa. Sim. Pronto. Então, ele não tem... Não é que ele não queira, ou que ele não possa, é porque ele não quer. É uma questão de escolha mesmo. Assim, às vezes eu faço alguma postagem quando eu faço de família, aí tem uma outra conotação, né? Sim, sim. Mas ele não aparece. Então, eu tenho, nesse ano de 2023, eu gosto sempre de contextualizar, porque a gente não sabe quando a pessoa vai escutar esse podcast, né? Isso. Então, em 2023, eu completo 18 anos de casada, né? Sim. Então, eu tenho 3 filhos. Nesse ano, eles têm 12, 14, 12, 15 e 16. Os mais velhos são homens e a mais nova é uma menina. Sim. Então... Sueli, qual foi a reação dos seus filhos com o câncer? Ah, interessante. Primeiro, eu acho que é interessante se dizer que tudo que... Eles já são como que treinados a ter qualquer discurso sem véus. Entendeu? Sim. Por exemplo, tudo que eu falo em casa, eu não maqueio. Se a realidade é dura, eu falo da realidade como ela é. O que vai mudar é... Estou pigarrozinho aqui. É o formato do meu discurso. Uhum. Ainda tem aquela pastilhazinha ali. Tinha uma pastilhazinha. Sem problema. Você quer mais água? Eu aceito. Botar mais água. Bota mais um pouquinho. Então, Natan, tu pode botar mais água ali. Não, mas tá de boa, tá de boa. Aqui a gente chega. Aqui a gente chega. Então, o que foi, como aconteceu? Eu fiz o meu check-up, fiz o meu check-up anual, que tinha feito em 2020, em fevereiro. E quando fui levar para a médica, fechou tudo. No dia 18 de março era lockdown, não consegui nem marcar para fazer o retorno. E aí, quando as coisas começaram a abrir em 21, no segundo semestre, eu estava lançando o EP Sueli Façanha 25 anos. Desculpe. Pois é. Então, era eu que não conseguia marcar. Porque eu estava lançando uma música por mês, então, assim, eu fui tomada de muito trabalho. E aí, em janeiro de 22, eu faço tudo de novo. Então, eu tenho os meus exames de 2020, 2022, levo tudo para a médica. Aí ela compara e diz, olha, tu já tinha aqui um nódulo na mama há muito tempo. E agora a gente notou que em 2022 apareceu um segundo, que está maior desse que já está de cabelos brancos aqui. Esse nódulo novo, ele está com contornos irregulares e tudo mais. Aí o que eu faço? Quando eu passo por isso, eu chego em casa. Aí eu fiz um exame, isso na mesa do almoço, conversando aqui como a gente está aqui. Eu fiz um exame que diagnosticou um nódulo novo e que eu vou precisar pesquisar esse rapaz aqui. Aí eles perguntam, você está com câncer, mamãe? Eu disse, eu não sei. Nós vamos estudar essa situação. E aí, eu precisava dar uma devolutiva depois, né? E aí fiz os exames, fiz biópsia e aquela loucura toda de quem está estudando um possível câncer, né? E aí eu chego em casa na hora do almoço de novo, porque na hora do almoço, ele não podia ser do jantar. Eu disse, não, porque a gente está junto na hora do almoço. Então, minha filha não estava. E eu falei para o meu esposo, meus rapazes, disse, olha, lembra que eu falei que tinha feito um exame? Eu realmente estou com câncer. Mas, por favor, não conversem com a Isabela até que eu saiba como eu vou tratar. Porque como ela é mais nova, ela vai receber a notícia inteira. Vocês vão receber agora essa, e depois, assim que eu souber como tratar, eu chego para falar. Bom, então, o que acontece? Eu chego para eles dessa forma. Só que a Isabela, que tinha 10 anos na época, ela chega para mim e me chama no quarto, e eu em casa com a maior tranquilidade do mundo. E ela chama, mamãe, senta aqui, minha filha, vá dormir, já tá tarde, você tem aula amanhã, não sei o quê. Mamãe, vem cá, deita aqui, senta aqui na minha cama. Você tá com câncer? Eu disse, tô. Você vai morrer? Eu disse, vou. Eu disse, mas eu não sei quando. Eu não sei se vai ser de câncer. Eu não sei se vai ser hoje, amanhã, daqui a 20 anos. Minha filha, esse dia está no controle de Deus. E outra coisa, eu não sei nem se eu vou morrer de câncer. Então, assim, o dia da nossa morte não está nas nossas mãos. Então,
eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou vivendo hoje. Eu não vou me preocupar com esse dia, porque eu já não me preocupava, porque eu vou me preocupar agora. E outra coisa, se o câncer for a porta do céu para mim, eu vou mudar de endereço e eu vou para um lugar melhor. E outra coisa, deseja o céu, como sua mãe deseja. Jesus comprou esse lugar para mim com o seu sangue. Então, eu vou me encontrar com ele, é o que eu mais desejo. Então, se é pelo câncer ou se é por outra causa, se é hoje, amanhã ou depois, vamos viver a vida que eu só tenho presente para viver. E o dia de amanhã Deus pertence. E ela foi recuperando a paz e foi me acompanhando. Claro que isso gerava nela alguns pensamentos, alguns questionamentos. Naturais, mas por outro lado ela via em casa uma mãe que ia lidando com tranquilidade. A serenidade. Exatamente. E eu acho até que pelo fato de eu estar bem, eles viveram bem. Foi ela que raspou minha cabeça da primeira vez, a segunda já foi o filho do meio. E eu ia compartilhando tudo em casa, nas redes sociais. Então, assim, com a mesma naturalidade que eu estou conversando com vocês aqui. Então, eles me acompanharam padecendo, passando pela cirurgia, passando pela minha recuperação. Eles me ajudavam a ir ao banheiro, a me levantar da cama. Então, assim, foi algo que foi muito compartilhado e precisava ser assim. Porque se eu não dou oportunidade a uma criança e a 2 adolescentes a aprenderem a sofrer, o que vai ser da vida deles? Entendeu? Quando eles estiverem por conta própria nesse mundão, eles vão estar imaturos para viver aquilo que não pode ser cancelado da vida, que é a dor. Olha só, não esquece, hein? Queremos o Atos na Arena Aleluia. Chave Pix aqui. Perfeito, perfeito. E como é importante a catequese, né? Exatamente. O movimento de catequese. Quando você tem uma fé sólida, torna tudo mais cristalino ali pra eles, mais transparente, né? Porque eles já sabem, não acaba. Essa sensação, acho que não acaba, é só tiver um canto melhor, ela é confortante, poxa. E olha, minha filha fez um retiro recentemente e chegou em casa dizendo: mamãe, a tia rezou por mim e ela me disse que Jesus estava dizendo para ela que estava comigo quando eu fiquei com medo de perder você. Eu disse: minha Nossa Senhora, olha aí, Isabela, como Deus nos ama. Então, como é importante você saber, não agora, assim, que você descobriu que Jesus estava com você naquele dia. Então, ou seja, Jesus está sempre. Entende? Antes você sabia porque eu estava dizendo, e agora lhe foi revelado. Então não tenha dúvida que a sua vida também está nas mãos de Deus. Aí eu fiz a minha catequese atual, né? Maravilha, maravilha, Sueli, viu? Testemunho muito lindo. Falar um pouquinho de comunidade? Bora. Comunidade, você fez uma experiência na comunidade de vida e discerniu, e desde então é comunidade de vida, não é isso? Eu não gosto de dizer que fiz uma experiência na comunidade de vida. Ah, tá. Eu conheci a comunidade. Essa experiência durou 15 dias. Eu passei 15 dias vivendo como, né? Se foi isso, eu posso dizer que foram 15 dias que eu fui lá. Mas eu conheci a comunidade e entendi que a comunidade de vida para mim era o meio perfeito para eu realizar o meu propósito. E isso é bem concreto para mim, porque eu preciso ter um propósito com as coisas. E o meu propósito era pertencer a Jesus. E eu entendi que nenhum lugar nesse mundo, fora a comunidade de vida, eu ia poder pertencer a Deus de modo perfeito. E para você, qual as maiores alegrias e os desafios da viver em comunidade? Olha, é bom demais a gente... Eu vivo, hoje, digamos assim, com a minha família de esposo e filhos, eu vivo dentro de uma grande família, né, que é a comunidade. Então, eu vivi como solteira, agora como casada. Então, isso é uma grande alegria, né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos dentro de um corpo. Isso é muito feliz e é também um desafio. Porque eu, como casada, eu tenho que me submeter a uma autoridade. Não só discernir minha vida com meu marido, eu passo por etapas de submissão também. Então, assim, existem momentos de desafios, como, por exemplo, eu vivi como solteira, de ir para locais que eu não estava a fim de ir.
E eu disse, eu só vou porque eu sei que é vontade de Deus, mas se eu tivesse possibilidade de escolher, eu não queria ir para esse lugar. Mas eu fui. Então, mas por quê? Porque se o meu propósito era pertencer a Deus, doendo ou não, eu ia pertencer a Deus. Aquele tempo ia me fazer pertencer a Deus. Então, eu precisava abraçar na dor e na alegria. Entende? Então, é muito bom estar em comunidade, ser apoiada por irmãos. As dores de viver... Existem dores de viver a pobreza, de saber que se eu não estivesse na comunidade de vida, muito provavelmente, com a cabeça que eu tenho e com a do meu esposo, a gente estava num baita de um condomínio de luxo. Um carrão, eu podendo trocar 2 anos. Por que eu digo isso? Porque eu acho que nós dois temos potencial para chegar a isso. Mas... E é importante ter esse autoconhecimento. Exato. Mas tanto que eu até brincava de assim, eu nem renovo a minha consagração na Catedral de Fortaleza, eu renovo a minha consagração como eu passo no Alphaville ali todo dia, porque diz, bendito seja Deus, tchau, né? Então, e eu renovo assim, porque eu escolho isso de novo. Eu escolho não ter propriedades, eu escolho não ter bens, eu escolho não ter o que deixar para os meus filhos. Porque o meu patrimônio é... O que eu posso deixar para eles é amem a Jesus como eu procuro amar. Porque se vocês construírem a vida de vocês na rocha, como a minha está sendo, vento e tempestade nenhuma vai destruir a casa de vocês. Então, esse é o meu patrimônio que eu deixo para eles. Eu não tenho bens para deixar. E eles sabem disso, né? E isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande alegria. É verdade. Maravilha. Sueli, como é contemplar a comunidade Shalom? Né, nos seus 40 anos, em 2023, anos, né? exatamente. 2023, 40 anos. E com tudo que Deus reservou, com tudo que vem realizando, né, na vida das pessoas, a comunidade só cresce, né, pujante, atinge tantas pessoas. Como é para você contemplar isso tudo, essa obra de Deus? Olha, a comunidade Shalom é uma vocação na igreja, é um dom de Deus e é algo divino, assim, que eu olho. Interessante que esses tempos Deus, Nosso Senhor, me deu um entendimento de que a comunidade é um bonde que vai andando sobre um trilho e que eu tenho que subir nesse bonde, né? Muitos já desceram, mas o bonde continua andando, porque é projeto de Nosso Senhor. Mas é um bonde que tem pessoas humanas lá dentro. E o Moisés diz assim: a vocação, a comunidade é um saco de gato com o Espírito Santo dentro. Por que um saco de gato? Imagina. Todo mundo se azunhando. Pense, minha. Pense. Mas se ali é o lugar onde eu vou consagrar minha vida a Deus para amar mais a Nosso Senhor, é uma alegria estar dentro desse saco. Me lembrei daquela frase, acho que tu postou do sim. Esses dias me perguntaram lá no Instagram, né? Sempre tem pergunta lá. E me perguntaram lá esses dias lá: o que você acha de padres e bispos envolvidos com maçonaria? E eu fui responder. Eu respondi só a frase do Futunchi, né? Você diz que a igreja é um antro de pessoas hipócritas? É verdade. Mas sempre tem espaço para mais um. Venha também. Seja bem-vindo. Mas a igreja é um lugar de pecadores, né? Mas pecadores que querem a salvação. Sim, que lutam por quem isso. Quem não quer já caiu fora. Que luta por isso. Com certeza. E conviver com o Moisés, assim, que é o... é um grande dom. Que é Moisés, inclusive, agora foi nomeado pelo Papa, né? Pois é. Ele já exerceu esse cargo outra vez, não já? Ele está, assim, ele tem uma grande confiança da igreja sobre a pessoa dele. E é interessante que isso gera em nós também uma grande responsabilidade. Porque a comunidade não é o Moisés. A comunidade somos nós. Então, se a igreja aposta na comunidade e chama o Moisés, e chama o padre João Wilkes, e chama tantos outros para assumir dicastérios e missões dentro do Vaticano, digamos, eu estou aqui no Brasil, mas a comunidade sou eu também. Então, assim, eu tenho que honrar com muita responsabilidade tudo isso, né? Com a minha vida. Então, assim, eu vejo nesses 40 anos como Deus nos sustentou com grande misericórdia, né? E o Moisés é uma pessoa normal, como todos nós, né? Que tem as suas fraquezas, como eu tenho as minhas, mas é um homem que tem uma decisão por Deus que é infinitamente maior do que a minha.
entendeu? Que é um homem que se prostra e que confia em Deus muito mais do que eu. Aí eu o vejo como um modelo a seguir, entendeu? Ele é um homem fraco, como eu sou fraca, mas é um homem que tem uma santidade, uma confiança, um abandono, um compromisso que eu quero ser como ele. Mas são pessoas a serem estudadas, viu? Moisés, Padre Jonas. Eu acho muito engraçado como E devem ser. o Nelsinho Corrêa conta, né? Não, o Padre Jonas levou a gente aqui pro tinha como é que dá o nome? Um vale, assim, onde hoje é o centro de evangelização, né? Sim. Aí, meus filhos, aqui vai ser um grande centro de evangelização, 200 mil Ele pessoas. é um profeta, né? Aí eles, você tá ficando doido. Ali vai ser uma igreja, nós vamos construir um santuário. Tá louco. E são homens de visão, de Pois fé, o né? aleluia foi isso aí. Pois era isso que eu ia ele dizer. disse, eu quero o aleluia, a gente vai dar esse passo. Homens de fé, né? Exatamente. Teve uma vez, eu era do projeto Mundo Novo, né? Da obra. Sim. E aí eu tava servindo lá no Laude, teve 2 anos seguidos. Aí teve um ano que eu tava aqui, na hora do show do Missionário Shalom, o Moisés ficou no cantinho lá, aqui, só observando, né? E eu olhava, e eu olhando pra ele, rapaz, deixa eu admirar esse homem aqui. E ele admirando, assim, o que passa na cabeça do cara, né? O cara, com quantos anos ele teve aquele encontro com o Papa lá no Castelão? Bem novinho, Ele né? tinha 20 anos, 20 porque 20 com 22 a comunidade nasce. Foram 2 anos. Interessante a coincidência de datas. Porque aquele dia foi 9 de julho de 80, onde ele entregou uma carta se comprometendo em evangelizar a juventude, comprometer a vida. No dia 9 de julho de 82, ou seja, exatos 2 anos, nós inauguramos a primeira lanchonete. Ah, lanchonete. Onde é o Shalom da Paz, não é isso? Não, Não foi ali lá? foi na Rua Ipueiras. Eu nem conhecia esse lugar. Eu já conheci quando era na Maria Tomásia. Mas passou só um ano nesse primeiro endereço. Então a gente nem considera muito, assim, onde a gente considera mesmo que a nossa sede histórica é o Shalom da Paz. Sim. São 39 anos ali. E aí eu olhava para aquele cara e dizia, como é que o cara pensou lá né, encontrou o Papa, escreveu uma carta, como é que ele ia imaginar que aí você tá numa estrutura dessa, com 200 mil pessoas aqui louvando a Deus? E olha, era um jovem de 20 anos, né? E aí eu poderia dizer, aproveitar, me dirigir para essa câmera aqui e dizer, você que é jovem, se Deus coloca algo no seu coração, ou então, se você tem um sonho grande, aposte nisso, né? Não duvide, não que você tenha que acreditar simplesmente nas suas forças, porque você não vai trabalhar com a força do braço. Você vai trabalhar com os dons que Deus te deu e com a graça de Deus. Então, assim, Moisés, com 20 anos, deu início a algo que ele não sabia onde é que ia dar. Porque o que ele pensou ali era abrir uma casa com a lanchonete, com a livraria, com um espaçozinho para atender as pessoas, né? E Deus foi revelando. E ele diz, enquanto o fundador vive, o carisma está se revelando. E, inclusive, eu disse até para os irmãos da Canção Nova, com quem eu tive contato recente, eu repeti isso do Moisés, eu disse, o carisma de vocês está pronto. Agora é só ser fiel a isso aqui. É isso, é isso. E Perdão? que graça, né? Poder conviver com tanta gente boa na mesma época, né? A gente passou da época de João Paulo II, depois Bento XVI. Um santo na nossa história. Nós nascemos nas mãos de um santo, aos pés de um santo. Exatamente. Aí temos aqui próximo Moisés, que a gente vai ter a oportunidade de ver, por mais que não seja de maneira tão próxima, quem não é da comunidade. Mas se você for no Aleluia, você vai ver ele pregando, vai ver ele conduzindo a adoração, vai ver tudo isso. Tivemos Monsenhor Jonas, que deixou aí um legado aí imenso. Padre Quantas palestras não tem, Monsenhor Jonas, se você assistir? Ai, não dá pra contar. Então, Padre Léo, É. que já tá em processo, né, também. Nossa senhora, o Brasil aí tá firme e forte, né? Maravilha. Nascendo. Soli, vamos falar de música, então? Bora. Como é que surgiu a música? Desde pequenininha já cantava em casa? Eu Ou já... não? Não, eu escutava. A idade já tá escancarada, então... então vamos sem véus, né? Eu sou da época do radinho de pilha e daqueles pequenininhos assim, né? Eu me lembrei agora da minha mãe, que ela usava na cozinha, até tinha uma capinha de couro com um zíperzinho em volta assim. Aí a gente tirava essa capinha para trocar as pilhas. E aí ela ficava com esse radinho na cozinha, tinha um som na sala, eu tinha o meu radinho, meu pai tinha o dele. Então, assim, a gente escutava música, escutava as notícias, era o tempo inteiro, assim. Eu tinha os LPs, eu gostava de escutar Celi Campelo na época, né? E aí eu comecei a
cantar aquilo que eu escutava. Então, assim, a música fez parte. Quando eu fiz, como eu falei no início, a minha experiência com Deus em 86, eu substituí a música secular pela música cristã. E nessa época não tinha quase música católica. Os expoentes da época eram Padre Zezinho e Padre Jonas. Então, O recado estava nascendo, né? um pouquinho depois. Depois, né? 91, ali. 90 e pouquinho, né? Na verdade, estava ali, estava ali. Germinando, Acho que não né? tinha uma produção musical organizada. Então, já existia o Ministério de Música, né, da Comunidade Recado. Então, a nível de produção, o que a gente conseguia para poder ouvir era Padre Jonas e Padre Zezinho. Aí depois vieram o Nelson Correia, produções da Canção Nova. E nós Padre tínhamos... Marcelo Rossi. Já um pouquinho depois. Né? Aí eu tinha isso aí e eu fui buscar onde também? Na música evangélica. Né? Então, eu escutava aquelas músicas, eu disse, meu Deus, eu quero isso para minha vida. E a música sempre alimentou o desejo de Deus no meu coração. E aí, eu entrei no grupo de jovens, a gente começou a cantar na igreja, na paróquia de Nossa Senhora da Glória aqui em Fortaleza. O padre Frota, José Frota, nos deu, na época, a missa do sábado, das 7 horas, para a gente cantar. E aí a gente cantava sem violão, e eu ficava dizendo para os meninos que tinham lá, que já tinham um começo de violão, bora tocar na missa, vamos não sei o quê. E aí eles não tinham muito compromisso, aí eu fiquei com raiva. Eu disse, não vão tocar não, porra, eu vou aprender. Eu quero. Aí eu peguei, olha só a loucura. Aqui é lugar de gente doida mesmo. Eu peguei um violão no domingo, à noite, com uma pessoa do Ministério de Música do Shalom. E aí eu pedi a ele se foram para mim as músicas. E aí, no domingo, na quarta-feira, eu estava tocando, domingo, a segunda, terça e quarta. Na quarta-feira, com 3 dias, eu estava tocando no grupo de oração. Todo mundo é traumatizado até hoje, porque foi uma música do começo ao fim. Espírito de Deus, repousa sobre mim. Ré, Fá sustenido, menor, sol e lá. Então, assim, a música de fraternidade... Uma música com Sueli e façanha, né? A música de fraternidade era essa, a música do Espírito Santo era essa, de louvor era essa, de encerramento era essa. Agora uma nova. O Espírito de Deus. Então, assim, no sábado seguinte eu estava na missa. Tocando essa música. Não. Aí eu ensaiei outras, né? Aí eu não tinha amplificador. Aí eu estava aqui com as... Não tirava os olhos do papel. E aí, no sábado seguinte, eu comprei um amplificador, que na época era um negocinho desse tamanho, que a gente colocava a massinha, colava no bojo do violão, enfiava o plug e o fiozinho ia para a caixa. Então, no sábado seguinte, as pessoas tiveram o desprazer de me ouvir tocar, porque no começo é um horror, né? Mas aí o negócio foi melhorando. Aí depois o pessoal se animou. Aí esse pessoal já entrou com baixo, com guitarra, com bateria, a gente começou a se organizar. E aí o Ministério de Música foi se organizando, e aí o tempo foi passando, eu descobri minha vocação. Entrei na comunidade, comecei a participar das produções musicais. Em 96 é gravado O Seu Nome é Amor. Então, assim, resumidamente, a história é essa. Depois que a gente enjoa dessas músicas, ou seja, numa linguagem mais bonita, depois que esse repertório, de um certo modo, começa a pedir novidade, eu entro com Se Quiseres, 3 anos depois, em 2000, eu entro com Se Quiseres. Lindo CD, Se 2002, 2004... Eu escutei até furar. E aí, traz eu quero ver, viu? O furo. Vou fazer um furinho antes. Então, agora eu tô com o EP Vivo de Misericórdia. Importante dizer que em 2001 saiu Sueli Façanha 25 anos. E agora, em 2023, o Vivo de Misericórdia, que conta a história do câncer. Ah, mas você gravou em Teu Altar do Valmir Alencar, essa música está já na mente das pessoas, e o pessoal já enjoou dessa música. Você vai botar essa música? Eu vou. Porque essa música é linda, essa música tem tudo a ver com o momento que eu vivi, e o foco do Vivo de Misericórdia não é lançar música nova, é falar do câncer, falar da minha experiência com Deus através da enfermidade. E aí veio Vivo de Misericórdia, veio Em Teu Altar, Tu És o Centro, do dia 30 de julho em diante. Exatamente, Frei Gilson, né? E aí, dia 20 de junho, saíram, né, todas as outras. E aí a gente vem com clipes no YouTube contando bastidores e com a música entrando em seguida. Na época do CD Se Quiseres, eu deixava
lá programado no meu som, para de manhã era o meu despertador. O dia já vai clareando. Era a música que eu acordava, cara. Pois é. Não é? Agora tinha que botar bem alto e bem longe. Até que se levantar e... Mas era isso mesmo. Ah, Você gravou com o Valmir, né? exatamente. Eu me lembrei que você falou no Valmir. E aquela música belíssima com o Luiz Carvalho. Teve aqui com a gente, gravou com a gente o Luiz Toque Carvalho. de Amor. A Ziza também participou. Com a Ziza, né? Lindíssimo. Tua vida é um sopro de Deus. Exato. Lindíssimo. Soli, assim, se a gente for enumerar as canções que marcaram, né? Aquela música do Seu Nome é Amor, Entrego a Ti, lindíssima, Entrego né? a Ti. É do Essa música. Renato, Renato Neto. Renato Neto, né? Quando eu fui gravar, eu estava passando por eu tinha acabado de receber uma resposta de algo que eu estava esperando e que eu não ia mais receber, né? Especificamente falando, era um relacionamento que eu esperava o discernimento para começar. E Nosso Senhor não confirmou. Então, eu recebi a notícia do não na época. Aí eu fui pro estúdio com tudo. Entrego a ti a verdade do meu coração. Aí teve uma hora que eu parei, me sentei. Por isso que foi tão sincera. Foi com todo gás, como diz o cearense, né? É lindíssima aquela música. Exatamente. Então, eu acho que se você escutar, sabendo que naquele dia eu estava com o coração doído, você consegue se conectar. Sentir. Porque uma das coisas que eu sempre procurei registrar era a autenticidade na música, entendeu? Sim. Eu não queria simplesmente gravar um som. Eu queria gravar uma experiência. Eu precisava ser a primeira a estar fazendo aquilo, né? Sim. Precisava passar por mim. E tem algum caos engraçado de show? Deve ter, obviamente, né? De show? Rodou o Brasil todo já. Todos os estados já passou? Eu acho que sim. Com certeza. Algum perrengue? Eu já contei aqui do Martim Valverde, da Contou a Mão? Acho que já, não? Contou. Contei esse. Mas teve mais. Cancelamento. Eu acho que você não chegou no ponto com o Valmir, com o Martim Valverde. Né, que você falou que... Não, é porque o Martim Valverde precisava ir para o aeroporto. Não, você não contou não. Tá. Então, não, cortaram a música, mandaram você diminuir o show. Eu tive que cortar a música. Foi. Eu tive que diminuir pro cara ir pro aeroporto. Aí quem se lascou foi eu. Quem saiu mal na fita foi eu. Mas não tem problema. Ele voltou em paz para casa e é uma pessoa que eu admiro muito. Tadinho, nem sabe dessa história. Né? E é um homem admirável, de uma fé incrível. Nossa Senhora. Faz tempo que ele não vem ao Brasil, né? Pelo menos que eu... ele sofreu um acidente e isso... marcou bem, foi um divisor de águas, mas ele continua aí, firme e forte, né? Agora tá vindo uma leva boa de novos músicos católicos aí, né? Temos aí Frei Gilson aí, e a galera despontando aí, né? Thiago Brado. Nova geração, né? Exatamente. Pode renovar, mas não podemos... Não pode perder, como diz. Exatamente. Os cabelos estão brancos, mas o coração é o mesmo. Né? E outra coisa, a gente precisa inovar sempre, mas não perder a essência. Né? É verdade. Quando eu falo inovar, não sou eu inovar, não. Eu estou falando os que entram. Perder a essência. Na minha opinião, a essência precisa ser sempre Jesus Cristo. Né? E até se a gente começa, aí aqui é que faz a diferença nós da comunidade Shalom e dos outros músicos católicos. Eu não quero dizer que, digamos assim, existe um problema com eles. Eu só quero falar da gente. Nós temos, pelo carisma da nossa vocação, a missão de uma evangelização explícita. Nós precisamos falar de Jesus explicitamente. Então, eu não vou gravar música que é uma mensagem bonita, uma mensagem de amor. Tem que ter... romântico, né? Ou então, uma coisa é eu gravar uma música de amizade, como eu fiz. Mas o meu ministério não é em cima de músicas para, digamos assim, focado no ser humano. Sim. O ser humano é o alvo da minha evangelização, mas em favor de uma transcendência. E ponto. Entendeu? E eu assisti aquele documentário que produziram falando sobre
se eu estiver errado, me corrija. A gravação do CD Banquete do Cordeiro, se eu não me engano... Banquete Eterno. Banquete Eterno. Né? Que, vocês costumam fazer um retiro, né? Sim, de composição. Tem um documentário, se eu não me engano, é do Banquete Eterno. Tá disponível no YouTube, né? Achei fantástico. E como a comunidade Shalom desenvolveu, assim, o tato para desenvolver músicas litúrgicas de um tempo para cá, né? É uma missão mesmo. Belíssimo, É uma missão. Porque se Nosso Senhor nos colocou como um carisma dentro da igreja, a liturgia é um desses aspectos. Sim. Então e nós temos um zelo muito grande pela liturgia. Sim. Então não poderia ficar de fora a música na liturgia. Então, o primeiro CD litúrgico que nós gravamos foi nos 10 anos da comunidade, que foi o CD Na Dança da Vida. Isso. Depois, acho que nos 20 anos, e aí a cada 5 anos agora, com a compreensão que foi sendo, a que a gente chegou ao longo do tempo, que nós vamos celebrar de 5 em 5 anos o aniversário da fundação, e isso ser, digamos assim, algo que envolve a comunidade no mundo inteiro, nós preparamos para cada celebração dessa um disco litúrgico. E aí, para esse retiro que você falou, vem gente do mundo todo. Alguns presencialmente, outros à distância. Padre Cristiano. Exatamente. Para quê? Para a gente ouvir... Ai, meu Deus do Nem se preocupe. céu. Nem Faça se isso preocupe. comigo, não. Isso é ligação Os pelo fãs. WhatsApp, gente. Os fãs. Recusa, mamãe. Eu falo com a senhora depois. Não, sua mãe? Não, aí tem prioridade. Não, tem prioridade, mas ela entende, Então, Tranquilo demais, senhor. vamos lá. Eu estava falando de quê, gente? Do retiro, do retiro. Vem gente do mundo Eterno. todo. Vem gente. Então, vem gente do mundo todo. Por quê? Porque a gente quer escutar esses irmãos, porque eles trazem experiências da cidade, dos países onde eles estão, e nós precisamos... Bem enriquecer, né? E nós precisamos, digamos, ouvir essas expressões para a gente tentar, dentro de um caminho de unidade, tentar propor algo que contemple algum traço cultural ali. Sim. Entendeu? Isso é um desafio gigantesco. Isso faz parte da chamada internacionalização do carisma, da comunidade? Porque a gente precisa fazer com que esse disco seja digerido em outras culturas. Inclusive o Banquete Eterno e o Divino Coração, a gente encontra em outros idiomas. Sim. Então, como ele... Inclusive, isso não é só numa linguagem musical, não é numa concepção de criação apenas musical, mas também na letra. Entendeu? Se você for ver, e o Padre Cristiano tem dado uma grande contribuição. Fantástico. Primeiro, ele é um poeta, ele é um artista, não só pela voz que tem, mas ele é um homem apaixonado por Jesus, então essa paixão vem junto. Então, assim, ele traz, e aí a gente junta com Nicodemos e tantos outros, a gente consegue encontrar expressões extremamente teológicas, a gente faz teologia ali. Não, o Eterno vem o tempo tocar, toda vida que eu canto, desculpa, eu canto, tento cantar aqui na minha paróquia, mas eu me emociono cantando a nossa oferta de amor. O Eterno vem o tempo tocar, isso é fantástico. Isso nos leva a uma contemplação. Do mistério. Exato. Que foi de todo sempre. Então a gente traz para a nossa vida diária a possibilidade da gente contemplar algo que é assim desde sempre. E que a gente deixa passar. E outra coisa, a gente tem que ter, quando eu falei de ser digerido por outras culturas, a gente tem que entender que quem pauta a regra não é a cultura. Ai, que polêmica eu entrei agora. Vai dar um corte, hein? Não, vai dar não. Já tô saindo, né? Vamos falar. Então, Desenvolva. Quem tem que pautar é o Evangelho. Então, a gente vai ouvir como a cultura se expressa, entendeu? Por quê? Porque a partir do momento em que a gente quer encaixar na cultura, a gente, de um certo modo, coloca a cultura como aquilo que define. Aí tem que ter muito cuidado. Por quê? Às vezes a gente vê uns videozinhos de Reels no Instagram, coisa que rola pelo WhatsApp. O pessoal tem um que é muito engraçado, vontade de levantar, assim, mas a criatura, na hora do santo,
Com o pezinho assim, chachando na hora, em frente ao padre. Aí a mulher... aí a mulher, eu acho que era a esposa dele, ela... Cara, tu tá na missa. E ele ainda fala assim, ainda continua. Então, assim, isso é brincadeira aqui, mas reflete algo que a gente tem que ter muito cuidado, que os ritmos, eles têm uma influência na nossa psique. Então, o que resultado eu quero produzir quando eu escolho um determinado ritmo? Eu quero fazer com que as pessoas transcendam, que as pessoas vão para Deus, ou elas fiquem numa experiência sensorial? Porque se for, vamos escolher os ritmos para isso. Mas o nosso compromisso é esse? Deus nos criou e nos constitui comunidade para isso? Ou para levar as pessoas para Deus? Então, outra coisa que eu posso dizer, baseada nisso, é o que eu vivi. Por quê? Aqui eu estou gravando esse podcast em Fortaleza, com pessoas de Fortaleza, eu estou bem à vontade. Mas se eu estivesse em São Paulo, eu estaria muito contida em alguns aspectos, né? Por quê? Porque eu preciso entender que a forma como eu falo chama atenção. Então, se eu chamar a atenção para a forma, as pessoas vão filtrar muita coisa do conteúdo da fala para ficar com a forma. Aí eu disse, poxa, qual é o meu compromisso? É com o meu regionalismo ou com o conteúdo que eu quero passar? E eu vi que o meu compromisso era com o conteúdo, que era com Jesus Cristo, que era com o Evangelho, que era com a doutrina católica, que era com o conteúdo carismático da minha vocação. Então, se o meu regionalismo vai atrapalhar quando eu chegar em São Paulo, eu não vou chegar lá dizendo rebola isso aqui no lixo. Porque as pessoas vão entender que elas têm que dançar lá no lixo, dançar no mato, rebola no mato. Aqui, para nós, rebolar no mato, a gente sabe que é jogar fora. Então, o que acontece? Eu comecei, ao longo dos anos, tirar as minhas expressões, porque o meu compromisso não é com a minha cultura. Tem problema a minha cultura? Não. Mas, se a minha cultura impede que pessoas de outras expressões conheçam a Jesus e fiquem, de um certo modo, até rindo do que eu vou falar... eu não tenho nenhum problema que riem de mim. O problema não é esse. Não é uma defesa pessoal. É uma defesa do Evangelho. Da mensagem que eu quero passar. Então, para não tirar o foco, né? Abaixa o meu regionalismo. Para não tirar o foco. Chega. Não tem compromisso com isso. Agora, Sueli, a CNBB tem que escutar mais os CDs da comunidade Shalom, né? Eu prefiro não falar sobre isso. Eu já estou lhe respondendo. Mas olha, achei interessante. Sueli, uma coisa. Não tem como o Shalom fazer umas músicas mais para os mortais, não? Era isso que eu ia Porque falar. você ouve o CD lá, é lindíssimo. Aí você vai pra missa ali como reproduzir isso? Aí complica de novo. Não, deixa eu ia falar isso agora. Nesse documentário, o Pedro Veiga... Mais uma aguinha? Eu vou querer agora. Natan, por gentileza, pega lá, por favor. Mas diga aí, o Pedro Veiga, ele tem tentado simplificar as coisas. Pois é, ele e outros falando, se não me engano, o Morel também, esse reconhecimento de que, por exemplo, o Divino Coração ficou num nível ali... Eu acho que ele até foi simplificado. Já, em comparação ao anterior, né? Simplificado por quê? Porque a gente vem, inclusive, baixando até os tons. Isso, foi o que eles disseram. No Banquete Eterno, a gente baixou os tons, porque eram agudos demais. Foi o que eles disseram. Mas qual era o critério da época? Era a gente exigir ao máximo dos nossos cantores para a gente ter o que a gente chama, para que a voz brilhe, para que a gente tenha aquele resultado que a gente quer. Então, a gente começou a baixar a tonalidade, a gente conseguiu... Isso são coisas que o tempo vai nos dando. A gente conseguiu também, até simplificando harmonias. No Banquete Eterno, já tem muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer as vozes. Entendeu? Isso, exatamente. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu não posso simplificar ao ponto de chegar ao nível das pessoas. Claro. Tem que sempre ter um desafio. Eu acho que o maior desafio, na verdade, e isso não é culpa do Shalom, isso era só uma brincadeira. Eu acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem e acho que todo católico deveria se nivelar por cima, porque nós fazemos as coisas para Deus. Entendeu? Eu não tô ali cantando, eu tô louvando a Deus, então tem que ser na tampa mesmo. Ou então vamos verter. Eu não consigo um negócio, eu vou chegar para ti, baixa
baixa o nível. Não! Exato. Eu é que tenho que estudar mais. Exatamente. Eu não consigo rezar. E São Francisco tem que rezar menos, não faz o menor sentido. Eu tenho que ir lá e buscar São Francisco. E o ponto não é esse, mas eu acho que aí vai um contexto geral. Falta muito. Primeiro ponto, eu vou falar de novo, né? Eu sou contra o movimento da boa vontade. Eu sou totalmente contra dentro da igreja o movimento da boa vontade. Também. Ah, fulaninho tem tão boa vontade, vamos botar ele aqui pra cantar. Gente, é ruim. A certo? boa vontade é só a introdução, mas E não é- pode ficar nisso. Exatamente. não pode E aí, parar aí. falta É. um trabalho do geral mesmo, não é do padre também, é de geral. De quê? Formar o povo. É falar, meu filho, você quer cantar? Não tem problema. Agora aprenda, se dedique, estude. Por mais que seja um hobby cantar na igreja pra muita gente, Eu vou dar uma dica bem você facinho está aqui. louvando a Deus. Então é a mesma coisa. Como que eu posso fazer um podcast católico, levar informação católica e tudo, se eu não me dedicar nos estudos da igreja, da doutrina, da filosofia, da teologia? Porque isso pra mim é um dever. Porque eu tenho um dever de puxar a conversa. Então eu tenho que saber isso. Então eu 30 minutos por dia paro e estudo. 30 minutos por dia no mínimo. Aham. Pra eu ir parar, estudar e me preparar pra fazer isso aqui com a máxima excelência que eu conseguir. Sim. Então, da mesma forma, em tudo na igreja deveria se ter esse aspecto. Já que é para Deus, vamos fazer o melhor. Não abandonando as circunstâncias da vida do leigo. Mas olha, eu te digo o seguinte, nem todo mundo chega a essa consciência, elas precisam ser ensinadas. Exatamente. Né? Então a gente precisa sempre estar falando, e como as gerações vão mudando, a gente não pode parar esse discurso nunca. Pode não. Tem que estar sempre ensinando, sempre levando as pessoas a se superarem, né? É verdade. Então é um desafio. Mas- Sim, a dica. Sim. A dica que eu ia dar é o seguinte, por exemplo, foi a minha escola. Eu escolho bons cantores, digamos, na época, quem eu escolhi na música secular quando não tinha, eu digamos Seus assim, com referenciais, todo né? respeito, mas o Padre Zezinho é um referencial para mim em alguns aspectos, mas como cantor não era, Sim. entendeu? Então eu fui pegar na música secular. Quem foi a minha mestra? Jane do Bock. Canta demais. Eu sou louca por demais. ela. Canta O demais. Pedro Então, é novo, não sabe quem é, não. não, mas ele vai pesquisar. Ela e Marisa Monte, caraca. Então eu peguei Jane do Bock, que eu admirava, que eu já gostava. Aí o que eu fazia? Eu ia imitar Jane do Bock. Eu tentava ali, enquanto eu não soltasse. Aí depois eu peguei Paulo César do Logos, evangélico. Depois eu peguei Ana Celina da Comunidade Recado. Canta Aí eu já fui muito, mudando. muito boa. Quando eu disse assim, já chega, agora eu já... eu não tive medo de copiar ninguém. Porque Sim. eu pegava uma coisa de uma, coisa de outra, coisa de outra. São referenciais Quando pra eu você chegar juntei no- os pedaços, eu disse, isso sou eu, eu, agora eu tenho que me superar. Foi quando eu comecei a entrar em estúdio, eu disse, vixe, tá feio. Próximo disco, não faço mais isso. Aí eu já desenvolvi um senso crítico muito grande. Não tem uma música que eu escute, dos outros e minha, que eu não fique assim, ó, passando pelo... O ouvidozinho. Filtrozinho. o filtro e a minha malha é bem miudinha. Entendeu? Então, se você não é crítico, você não consegue crescer, rapaz. Às vezes eu tô lá, lá em cima, no coreto, cantando na missa, 5 horas da tarde no São Vicente. Não vá, não. Quando é mesmo que ele tá lá. Aí eu lá cantando, aí passa Paulo José. Eu, vixe, mano. Aí Tiziano de Paulo, vixe, mano. Luiz Carvalho. Eu, eita, menina. A Joslene é minha prima, a Joslene da Recado. Pois né? ela é prima em segundo grau da minha família. Minha. Eu sei disso. pelo lado dos Eu sei. Pintos. É, dos Pintos, eu sou Pinto. Olha só, prazer, primo! Obrigada, viu? As minhas tias, né? As minhas tias falam isso com muito orgulho. Olha, a Sueli é nossa parente, é lá nos calcanhar, mas... Tá certo. Pois é, mas a comunidade Shalom faz um serviço para a igreja assim fantástico. Fantástico. A missa que vocês sempre cantam lá na catedral, a vigília pascal é belíssima. Ai, meu né? Deus, que coisa linda. Os salmos, eu sempre vou em busca dos salmos. A gente não cansa. Para você ver, não é uma questão de vaidade, assim, é reconhecer isso. Eu gosto de... Se uma coisa é bonita, eu vou dizer que é bonita. Claro. Agora, só porque é nossa, eu não vou dizer que é Não, bonita. é falsa modéstia. Porque se for feio, eu vou dizer que é feio. Exatamente. Bom, acabou-se. É isso mesmo. Então, na catedral, nós reunimos um grande corpo de pessoas Só fera. e cantamos com um coro de, não sei se são 20 ou 30 vozes ali. Show. Então,
eu fico assistindo, normalmente eu não participo dos coros, né? Então eu fico assistindo ali, eu me sinto no céu. Uma missa de 3 horas e meia, 4 horas, voa. Pô, Entendeu? Como é importante o contato com o belo, né? Exatamente, o belo nos Abre põe a em porta contato da com transcendência, né? a Exatamente. porta do céu. Pô. Exatamente. Eu gosto muito de canto gregoriano. Não sou muito fã de música litúrgica no geral. Não pelo Shalom. Do Shalom eu acho maravilhoso. Mas quando sai do CD é que A tem esse arte precisa revelar o belo. Mas assim, eu gosto muito de canto gregoriano. Eles de tudo. cantando é uma maravilha. Não, eles cantando, eu vou embora também. Não tenho nenhum problema com a renovação carismática nem com É nada, tão não. interessante, É. assim, eu já nem sei se eu falo isso. Mas... Fale. Não sei se eu ligo. Ai, Jesus, eu vou ser cancelada. Uma das missões aqui, nossa, é buscar o cancelamento perfeito. Ah, dos convidados. Exatamente. Não, e nós também. A gente faz A gente já questão. foi cancelado também. A gente não tem problema com isso, não. Então tá bom. Em nome da verdade, a Não gente... dá verdade. Então, assim, eu ouvi muitas críticas. Ah, por que vocês só chamam a comunidade Shalom? Por que na Semana Santa só tem que estar a comunidade Shalom? Mas a comunidade Shalom... Falando da arquidiocese. Foi uma crítica à arquidiocese. Mas vai chamar quem? Mas peraí, a gente ia, a gente ensaiava, a gente ralava. Isso não é mérito, isso é obrigação. A gente não está fazendo nada para dizer nós somos bons. Nós estamos fazendo porque é nossa obrigação fazer. Entendeu? Então, assim, parte daí. Então, teve um ano que se chamou um outro grupo de pessoas. E faz muito tempo, eu não sei nem quem estava lá e também não interessa. E aí, nesse dia, a missa foi bem triste. E a comunidade que celebrava, o comentário a gente não quer assim. A gente quer desse jeito. Então, não é que seja a comunidade Shalom, mas a gente quer desse jeito, ou seja, bem cantado. A gente quer com muitas vozes. Está dando resultado. Então, se não for comunidade Shalom, que seja quem for, mas que seja assim. Então, encontrar pessoas que se sacrificassem por essa pauta para dar esse resultado, fomos nós. Eu acho que a Porque questão é puxado, meu irmão. É muito puxado. Aff, Maria. Entendeu? E outra coisa, aquele som ali, se eu não me engano, é responsabilidade da comunidade de Fortaleza. A gente tem que botar um som específico dentro da catedral para ter aquele toda uma resultado. acústica diferente Então, ali, tudo né? isso é a gente que assume nas costas. Não, Entendeu? eu acho que hoje, atualmente, eu posso estar enganado, mas só a comunidade Shalom tem condição de fazer aquilo ali. Para manter aquele nível, como você disse. E por quê? Porque nós somos um grupo grande também. Isso. Então, não que não exista amor das outras Não, de partes. forma Não é uma alguma. questão de amor. De forma alguma. É uma questão de estrutura, de termos realmente um grupo grande de cantores. Condições de assumir. Exatamente. E também vocês se esmeram para ter cada vez mais talentos dentro da comunidade, cada vez lapidar mais, tem toda uma formação, tem toda uma estrutura que permite a pessoa lapidar o talento dela, que é o que falta muitas vezes em muitos locais, né? Você tem a boa vontade, mas falta ali alguém lapidar o talento e tudo mais. Eu acho que se a gente tira do campo da boa vontade e do desejo de simplesmente... Não é um desejo de contribuir. Você precisa ter técnica, você precisa ter condição de envolver tantas pessoas. Se vocês não tivessem essa sala com isso aqui, vocês não tinham condição de fazer esse podcast. Então, vocês têm que ter o mínimo para poder fazer a coisa acontecer. É básico, é técnico, né? Senhora, você chegou a fazer parte do MSH? O MSH veio depois, né? E você Não, chegou... eu vim antes. O Exatamente, MSH veio depois. Né? E você não foi de nenhuma formação do MSH? Não, porque eu já vim enquanto expressão Sueli Façanha. Já tinha a sua carreira solo, né? Estava nascendo na época. E composições próprias? Você tem algumas, não tem? Menina, muito engraçado isso. Onde eu chego, conte como foi a sua experiência com tal composição. Aí eu tenho a primeira coisa, desiludir a pessoa, né? Eu disse, olha, eu não sou compositora. Eu sou intérprete, né? Então, mas assim, a música é minha e fica realmente, convence como minha, por quê? Porque como nós vivemos pela mesma espiritualidade do nosso carisma, nós vivemos a mesma coisa, o que o meu irmão vive é o que eu vivo. Então, eu expresso do jeito que ele compôs. Então, por isso que é autêntico, né? Então, música minha, composta por mim, tem Salmo 140, Rezei demais. no CD Se Quiseres. Fortificai, né? Fortificai, que é de coração a coração. E o Salmo 62, do Seu Nome é Amor. Fora isso.
Então, pra ver que o Neto é fã mesmo, né? Que ele Sou aceitou fã, tô tudo o dizendo. tempo todo, né? Ele não abriu dizendo que era fã só Pelo pra falar menos os mas primeiros discos ele ouviu. Eu quero ver se tá Quero- furado o disco. Quero saber se hoje ele escuta ainda. Não, como eu falei, Ele tá ficando vermelho, viu? Olha aí. Ah. só falta um pra coleção. Dos CDs, porque hoje não é mais CD, né? Exatamente. Só na base do EP. Mas eu tenho saudade dos CDs, sabia? Rapaz, não tenho, não. Eu tenho. Agora eu tenho boas lembranças, porque muitas vezes gente, olha, a gente realmente a gente tem que marcar assim uma rave. 24 horas conversando aqui. Vai já chegar o lanche, né, não, tio? Então, para cada disco tem uma história. Então, assim, para muitos deles, eu tive isso. Eu chegava e disse, olha, já está no tempo, eu estou querendo, Prazer de São Shalom, gravar mais um. E eu escutei várias vezes. Falei, a gente não tem dinheiro para fazer um disco. Aí eu disse, posso fazer por minha conta? Mas aí vocês me dão... Aí a gente fazia um acordo aqui. Primeiro, se quiseres. Eu escutei isso. Falei, a gente não tem como. Eu disse, beleza. Quanto é para fazer um disco? Aproximadamente tanto. Beleza. Chegava para os meus amigos. Chegava para você, diga assim, tu topa ser um patrocinador do meu disco? O disco é 15, tu me compra 25, beleza? Porque é uma maneira de tu me patrocinar. Tu quer quantos? Eu chegava assim, precisa 2, 5, 10, 20. Aí você pode me dar o dinheiro, tá aqui anotado no papel. Garantido. Tu quer quantos? Aí assim ia, me dava o dinheiro, eu peguei, aí passava o dinheiro para as edições, aí contratava músico, mandava pagar o que fosse preciso. Chegava naquela meta, parava, esse ajuda. O disco saía, as edições mandavam o disco. Aí eu ia pegar, pegou 20, eu pegava o primeiro, abria, dedicava para ti, tá aqui os teus 20, tá aqui os teus 10. E por aí vai. Aí, se quiseres, foi assim. E pagamos o disco. E aí, de coração a coração já foi diferente. Eu já não podia pegar a mesma estratégia. Aí, o que foi que eu fiz? Eu cheguei para as edições e disse assim, você me dá, quando o disco sair, CDs suficientes para eu vendo, eu pagar o que eu vou levantar, beleza? Beleza. Aí eu trabalhei com empréstimo e com prazo. O banco chamado minha mãe, que ligou aqui, me emprestou X grana. Aí o resto foi prazo. Sim. Comecei a contratar e aí o CD sai, as edições vai me entregando uma caixa, 2, 3 e eu vou levando para as viagens. Agora pense aí. Sozinha, mala, normalmente CD. 2... Sim. 300, 400 discos, porque a depender de uma viagem que fosse mais longa, eu tinha que levar 400 discos, que eram Pesado. 4 caixas de 10 quilos aproximadamente, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu tenho, como meu pai disse, meu pai me chamava de raçuda. Aqui a gente sabe, né? Porque você tem raça. O que ele queria dizer? Que você, bem cearense, você se esbagaça, mas você faz aquilo ali, Exatamente. né? Faz acontecer. Faz acontecer. Então, eu vendia aqueles discos e ia prestando conta, pagando todo mundo. Quando eu paguei todos os centavos, eu disse, chegava a fazer edições, paguei todo mundo. Aí, nessa hora, o disco já não era 100% para mim. Aí eles chegaram assim, como você assumiu tudo sozinha, a gente vai te dar não um valor de revenda. Porque eu precisava de um percentual que voltasse para mim, para eu fazer meu ministério rodar, né? Claro. Então, eles assim, você não vai mais ter 30%, vai ter 50%. Foi promovido, né? Muito bem, muito bem. Então, Servo isso já bom e mudou. fiel. Isso já mudou. Isso já mudou com o tempo. Mas, bom, É. aí, a cada CD tem uma história. Um desafio. Né? Um desafio. Eu gostava do CD, o aspecto físico, né? Aham. De você receber, de você E era bacana você fotografar chegar. e tal. Um encartezinho, umas fotos aí lá e tudo. Legal. O EP Vivo de Misericórdia não foi diferente no quesito não ter dinheiro. Porque não ter dinheiro é sempre a mesma coisa. Isso não muda com o tempo. Só muda a solução do problema. Eu cheguei na rede social e disse, eu quero fazer um trabalho. Você me ajuda? Meu Pix é esse. Aí as pessoas iam começando a dar. Pix de valores variados. E eu ia prestando conta. Chegamos a tanto. Aí comecei a trabalhar, contratar gente. Eu estou contratando. Manda aí, porque... Paguei tudo. Faltou porque eu fiz uma meta, e a meta foi menor, mas a diferença eu assumi. E eu fui dizendo a cada momento dessa história de produção, muito obrigada, porque eu estou lançando porque você me ajudou. Né?
Então, o que está no YouTube foi o que as pessoas me ajudaram a produzir. O que está saindo nas plataformas foi o que as pessoas ajudaram a produzir. Então, assim, continua tendo a assinatura de pessoas que são gratas a Deus. Então, assim, a gratidão tem sido o motor que move todos nós, né? Me move, porque Deus me amou e eu quero dar a minha vida na evangelização. As pessoas são tocadas e querem retribuir apoiando essa evangelização para continuar. Exatamente. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo por aqui, que é os católicos eles têm que mudar um pouco a mentalidade, né? Que a seiva que move o mundo ainda é o dinheiro, não tem pra onde a gente correr. Mas Santa Teresa dizia, com Deus é bom, mas com Deus e o dinheiro é melhor. Exatamente. Ele chega mais longe, né? Mas vamos explicar para o povo não ficar meio chocado, né? Porque Santa Teresa d'Ávila precisava de dinheiro para quê? Para abrir mosteiros pela Espanha. São Vicente de Paulo. Ele foi para os ricos para abrir as obras de caridade. Exatamente. Então, ela precisava então, assim, eu acho que aqui a gente está bem Pacífico. entendido. Falando em santos, existe um santo da sua devoção predileta? Olha... Existem os baluartes, né, da comunidade? Sim, mas... Fora esses. João Paulo II. João Paulo II. E nesse tempo de lida com o câncer, tem sido alguém que tem falado muito. Eu tenho sempre girado num aspecto de João Paulo II, que eu escutei recentemente, que ele diz que enquanto a gente não associa o sofrimento à nossa vida, no sentido de, eu quero evangelizar, aí eu vou evangelizar com a minha voz, beleza. Mas enquanto eu não uno o meu sofrimento à minha evangelização, eu não maturo. Nem enquanto pessoa, nem enquanto... evangelizador, nem quanto nada. E eu estou vendo agora, na carne, que o fato de estar evangelizando a partir do câncer tem sido assim um grande impulsionador. Entendeu? Então, São João Paulo II é um grande... assim, nós nascemos nos pés dele somos dessa geração. Somos dessa geração. Marcou muito. Um livro que marcou você, Sueli, livro de espiritualidade, enfim, de fortalecimento espiritual. Eu precisaria pensar. Os escritos é básico, né, para vocês. Sim. Ali naquele período de oração, tem alguma coisa que você foca mais, algum aspecto assim que você gosta mais de rezar, sejam as laudes, sejam Olha, o que eu gosto mais é papel e caneta. Você gosta de escrever? Eu nem canto na minha oração. Eu gosto porque eu me expresso bem escrevendo, melhor que falando. Então, e eu acho que isso dá uma possibilidade também de registro, não pelo registro em si, mas porque a gente vai lendo ali, tem a possibilidade de rever depois. Então, a minha maneira de rezar é silenciosa, com caderno e caneta. Então, assim, a minha fonte maior é a Lexio Divina. Inclusive, até muitas vezes o tema de pregação. Né? Eu fui chamada para uma pregação e a pessoa disse assim, ele não tem um tema específico, não. Então já sei. Né? Vai ser a Lexio do dia da pregação. Né? Joia. Cara, a gente podia marcar passar a parte 2 aí, parte 2, né? Sueli, obrigado por sua generosidade, viu? Ter dedicado esse tempo aqui a gente, a nossa audiência, né? Muita gente que quer conhecer um pouco mais da Sueli, saber um pouco mais, né? E isso foi muito bom. Bom demais para mim também. Por essa sua abertura, né? Essa sua oferta, tá bom? Agora você fez o seu merchan no começo, vai me permitir fazer o meu no final, por favor. Você tem todo o tempo aqui para fazer. Faça. Eu queria pedir de presente para você, para me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Sueli Façanha Shalom, tiro cedilha, Sueli com Y, Façanha Shalom. YouTube, se inscreve, ativa as notificações, estamos sempre colocando material novo. E também me seguir nas plataformas digitais. A gente falou tanto de CD aqui, e os CDs hoje, a música hoje é digital. A gente tem que ter uma conta no Deezer, ou então que seja gratuito, mas a gente tem que recorrer... Né? Deezer, Spotify, iTunes, Google... Apple Music, etc. Não importa a sua plataforma. O site está em construção? Está em construção, exatamente. Então, a gente vai dar acesso também estamos concluindo, na verdade. Foi até bom você ter falado. Já aproveita, já entra e já... O site solifacanha.com é a minha plataforma básica, a gente está finalizando.
Outra coisa, eu queria muito lhe pedir que a gente tem todo esse esforço para produzir conteúdo. Para quê? Para que você tenha oportunidade de se alimentar com esse conteúdo. Então, se foi útil em algum momento para você, compartilhe isso com outras pessoas. E, em particular, eu lhe peço, compartilhe as últimas canções que eu gravei, que fazem parte do EP Vivo de Misericórdia. Inclusive, a gente está até lançando, antes de vir para cá, eu passei no meu fornecedor, a gente está concebendo uma camisa Vivo de Misericórdia, e exatamente para que a gente possa divulgar para o mundo. Eu só estou vivo porque eu tenho uma experiência de amor com Deus, né? Quando a gente fala vivo, não é o fato de estar respirando, não. É vida plena e em abundância, né? Sim. Então, é isso. Consumir música, compartilhar música, tá? E depois, veste a minha camisa e dá esse testemunho, né? Maravilha. O dia do show lá no Aleluia? 21 de julho. 21 é... Sexta-feira. Na sexta-feira. Exatamente. E tem o show 25 anos... No domingo, que eu também vou participar. É isso aí, tô sabendo. E no stand vai ter o pessoal do WhatsApp. Galera! Volta lá. Leva o CD do Neto tudinho lá pra Sueli aí, passar a noite autografando lá o CD dele. Beleza. Valeu, gente. Obrigada, viu? Obrigadão, seu líder. Deus abençoe, viu? Seu ministério cada vez mais. Gente, compartilha, né, esse episódio, que foi bom demais, bom demais. Se você quer a Sueli de novo, né? Dose dupla aqui no Atos Podcast. Assunto tem, viu? Assunto tem demais. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você quer ela de novo aqui com a gente, e a gente vai, nem que a gente passe um ano de novo, falando com a assessoria dela, vai chegar o momento. Eu já vou passar o teu contato, viu? O meu. Tá bom? Gente, então, não é isso, Pedrão? Deixa o like. E não deixe de se inscrever no canal, que como você ajuda muito a gente aqui. Eu acho que a gente já vai ter 1.000 inscritos quando esse vídeo for ao ar, que tá bem pertinho. Mas ajuda a gente, compartilhe, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui, que a gente responde todos. Obrigado, pessoal. Valeu!